dificuldade para entrar. Agora voltou a imagem. Não tínhamos imagem. Eu não entendi. Bugou alguma coisa aqui e não tínhamos imagem. E o... Mas voltou agora. Entrou agora. E o Chico aqui tá se desentendendo com o YouTube aqui. Hoje ele não tá assim muito solícito. Mas o pessoal já começou a entrar. Avisa o Wallace ali pelo WhatsApp. Bem, pessoal querido, vocês notam aqui que eu ainda não estou conversando com vocês, porque foi uma surpresa o que aconteceu de repente, onde parou de funcionar o sistema aqui e já tinha entrado no ar. Mas permaneçam aí que a gente tem um assunto super interessante com o meu amigo Wallace Lima, que já vai entrar também com você, tá bom? Pessoal querido, olha só, vai pensando aí enquanto isso, já vai percebendo. Você já notou que existe uma relação entre dinheiro e profissão? Talvez você diga, Nelson, claro que existe. A minha questão é maior que isto. A questão é, você já observou que muitas vezes focamos no dinheiro, mas não conseguimos focar nos resultados que precisamos para a vida e está na profissão também. Oi, quem disse olá? Olá? Wallace, você está aí? Chama ele. Chico? É o Giuseppe que está aí. Giuseppe, tu tá aí, eu já estou no ar. Vou desligar aqui, tá? Para chamar o Chico. Fala contigo pelo outro número. Vou pedir liga para ele. O Giuseppe. Contigo. Aqui não adianta falar com ele, porque vai barulho por escutar. Pode ser que ele te ajude. Olá, galera, é isso aí, vamos entrando. Estamos aqui já acompanhando para poder conversar com vocês. Deixa eu fazer uma coisa aqui no meu note. Então, olha só, como está acontecendo aqui? Como está acontecendo as coisas aqui? Olha só, esse é um desafio da vida moderna. Nós não somos despedidos por causa do conhecimento, nós somos despedidos por causa do comportamento. Eu já venho falando isso há tempo. Então, tem momentos que nós queremos fazer com que as coisas deem certo na vida, que a gente tenha dinheiro, que a gente tenha opções para viver bem, mas de alguma maneira nós não compensamos o nosso lado emocional. Nós não damos para nós mesmos aquilo que precisamos que seja dado para a gente alcançar aquilo que precisa. Então, o que acontece? Quando a gente não está apto dentro de si para alcançar a mudança não chega fora. E isso é fundamental de se compreender. Se a gente não transforma dentro, não acontece fora. E muitas vezes nós estamos, de alguma maneira, pedindo socorro. Por favor, eu quero estar com você na vida toda. Você está dizendo isso por dinheiro. Por favor, eu quero estar com você, sucesso profissional, na vida toda. E o que está acontecendo? Não está acontecendo quase nada. Não está acontecendo por quê? Porque muitas vezes nós estamos presos a dinâmicas do passado que estão nos amarrando, estão fazendo com que de alguma maneira a gente se perca. Então, cuidado com esse detalhe, cuidado com esse aspecto, porque a qualquer momento você pode, sem perceber, tropeçar em pedras pequenas e simplesmente se perder daquilo que realmente é essencial. Então, em muitos momentos passamos por testes, e testes emocionais inclusive, como este, por exemplo. Não funcionou a câmera do Insta, não funcionou... daí daqui a pouco o YouTube aqui não deu certo, não sei o que aconteceu, a gente começou bem antes para tudo isso. E aí, a gente faz o quê? A gente se escabela, a gente se suicida, como o Didi. O que a gente pode fazer? Eu estou atento para a vida. E quando eu estou atento para a vida, de alguma maneira, eu estou atento para eu, pessoa, alcançar aquilo que eu quero. Então, você só pode, de alguma maneira, se você mexe dentro de você. É assim que funciona. É assim que é.
Então, meu Oi, amigo, Nelson. Boa oi, noite. querido, bem-vindo. Estava aqui conversando com a galera que já está entrando Legal. e, e comentando sobre os desafios emocionais que passamos nas profissões. Por exemplo, começou a parar tudo, daí ao último começou uma ópera aqui do lado, ruído de uma seta entrando aqui dentro, aí eu tive que trocar rapidamente de sala. Pois é. E, e, e esses padrões, se a gente quiser, eles acontecem, os desafios, né, Wallace? Mas Aham. se a gente se perde na emoção, perde a qualidade daquilo que estamos fazendo. Wallace, então, vamos conversar sobre esses padrões que se repetem, que eu já vinha fazendo essa introdução aqui, os padrões que se repetem nos nossos sistemas e que impactam diretamente no dinheiro, e às vezes a gente acha que é só o dinheiro pelo dinheiro. Aham. Com E tem um certeza, Nelson. comportamento profissional de muitas pessoas que não permanecem no emprego, que não conseguem ter desempenho suficiente e que, então, perdem, usam a profissão como uma sabotagem para não alcançar a prosperidade. Sim, sem dúvida alguma, né? Se a gente observa, nós passamos uma boa parte da nossa vida, né, no ambiente de trabalho, seja um ambiente convencional. Hoje, com a questão da internet, você tem essa possibilidade de muitas vezes trabalhar em casa, né? Tem o mundo offline, ele cresce cada vez mais, mas você está trabalhando, né? Você está fazendo algo, né? Que tem como propósito trazer o seu sustento, né? E tem a questão de um propósito maior, que é aquilo fazer sentido para a sua vida, né? No entanto, é muito comum também você encontrar, Nelson, as pessoas sofrendo no ambiente de trabalho, né? Tem um trabalho científico, me parece que foi feito em Harvard, né? Que eles chamam de síndrome da segunda-feira, né? Síndrome da segunda-feira é a identificação que é na segunda-feira, o dia que as pessoas mais morrem de ataque cardíaco, né? E que são mais suscetíveis às doenças. E eles foram pesquisar e encontraram uma relação entre essas mortes de doenças cardiovasculares, né? Com a pessoa, a insatisfação daquilo que ela está fazendo, o ambiente insalubre, a pessoa está fazendo uma coisa que não gosta, está no ambiente. E aí termina, no domingo à noite, ela liga a TV e começa a pensar no trabalho que vai né, fazer amanhã, né? E termina que ela começa a adoecer. Muitas vezes morre, ou então ela falta o trabalho, arruma um atestado médico, né? E isso termina comprometendo o seu desempenho, naturalmente, e o seu sucesso financeiro na vida, né? Então, eu gostaria que você, com toda essa sua experiência, trouxesse para a gente, dentro desse contexto, né? Onde o que é que pega mais nesse contexto? Porque também tem outra coisa, Nelson. Como eu sou oriundo aqui do sertão de Pernambuco, então era muito forte essa coisa da criação, que o filho tem que fazer o que o pai faz, né? Então tem aquelas famílias que era todo mundo médico. Não é médico só para honrar a família, você tem que ser médico. Então aquele é outra que era todo mundo advogado, ou todo mundo engenheiro. E aquele que não seguia essa orientação, normalmente sofria dentro da família, da estrutura familiar, não é? E aí você vai encontrar pessoas, né, que não estão realizadas com aquilo que fazem, com dificuldade de prosperar, né? Porque de repente elas estão fazendo uma coisa, não é que elas escolheram, é que os seus pais escolheram, enfim, gerações passadas escolheram, entendeu? Então eu gostaria que você trouxesse, dentro desse contexto da tua experiência aí, com as constelações familiares, né? Que traz essa abordagem sistêmica ampla, né? Que ajuda a gente a rastrear o que é que está por trás dos processos. Uma pessoa repete um padrão, sai de profissão, entra no emprego, sai do emprego, as coisas não dão certo, repete os mesmos padrões. E isso, naturalmente, né, tem uma influência direta na questão do sucesso financeiro das pessoas, né? Porque você não está satisfeito com o que você está fazendo, você não está conectado, ou seja, às vezes está fazendo algo que não tem nenhuma ligação com o teu propósito de vida, com tua missão de vida, né? E isso naturalmente reflete. Então, eu gostaria que você abrisse aí, trazendo uma visão ampla dessa perspectiva, né? E aí, nesse nosso bate-papo, a gente vai trazendo outras reflexões também. Tá bom, assim. Então, excelente essa forma como você traz. Eu penso bastante sobre isso e já vi muitas pessoas sofrendo. Já observei partes minhas também com dinâmicas inconscientes procurando servir aos modelos
inconscientes, inclusive do pai, da mãe e avós e tudo mais. Então vamos lá. A profissão, a gente gosta de dizer no mundo das constelações que, ela tem uma alma, ou seja, ela tem uma consciência. Vamos melhorar isso, porque alma para Bert Hellinger também significava um grupo, né? O que nós temos aqui? Vamos lá. Eu vou citar alguns fatos que a gente observa, Wallace, daí depois eu esmiuço eles. Um deles, sem saber, muitas pessoas se formam, fazem graduações, têm profissões que não são para elas. Era um desejo secreto, oculto, abandonado, frustrado, um sonho da mãe, do pai. Exemplo, eu já vi uma pessoa que era enfermeira e ela não se identificava com enfermagem. E aí ela descobre aos seus 40 anos de idade, se dá conta que quem sempre quis ser enfermeira e não pôde, foi a mãe. Ou seja, nós temos e geramos comportamentos para compensar algo que falta no sistema, mas nossa alma não fica completa, porque não necessariamente aquilo é parte do que vemos realmente fazer o nosso melhor propósito, o maior propósito. Entretanto, era necessário, e isso deu experiência. Vamos lá. Tem mais algumas outras dinâmicas que ocorrem. Por exemplo, nas profissões, você, por exemplo, que vem de uma região em que a gente, historicamente, pela televisão, né, sabe que pelas secas e tudo mais, essa macro-região, estou falando, né, do Nordeste, cria, de alguma maneira, um tipo de sofrimento que, quando outras gerações começam a estar bem melhores no seu trabalho, ar-condicionado, cadeira confortável, sem perceber, sentem um pouco de culpa, porque elas estão passando por um outro degrau de consciência sobre trabalho que os pais, muitas vezes os irmãos não puderam ter. Isso, sem a pessoa se dar conta, gera um desconforto. Se ela não souber lidar com isso, ela mata a profissão dela e volta para muitas vezes o sertão dela, por exemplo, vai ser um ambiente mais escasso numa cidade grande. Então, nós repetimos padrões que, veja bem, a gente falou no título desse trabalho, que reflete no dinheiro. Já começa a refletir no dinheiro. E existe algo inevitável, que é uma espécie de, vamos imaginar, brincando, uma espécie de elástico, de borracha, muito forte, que quando a gente está avançando, ela nos puxa para trás. Esse tipo de inércia precisa ser vencido para ter sucesso. O sucesso não ocorre de qualquer jeito, ocorre para quem se desenvolve. E, curiosamente, para muitas pessoas que têm a profissão emaranhada em modelos anteriores, onde muitas gerações ninguém pôde crescer, ela vai ter que fazer um esforço maior, vai ter que estudar mais, vai ter que se desenvolver mais. E estudar mais aqui não quer dizer se ela é professora de matemática, ela tem que saber cada vez mais matemática. Não. Ela tem que entender de uma outra matemática, que é a matemática interna, a matemática sistêmica. Aproveitando, Alice, eu já passo para você, que agora que o microfone ficou comigo, a gente fica... Então, fica à vontade aí, pode seguir. Eu escutei uma estatística que foi feita esse ano, aqui no Brasil. Eu li. Um estudo que mostra... Isso é impactante, gente. E isso, Alice, fez assim... Eu me revirar na cadeira, né? Porque eu noto, de alguma maneira, isso acontecendo e que é necessário a gente estar vigilante sobre isso. A estatística diz o seguinte, que numa linhagem familiar de pobreza, escassez, dificuldades financeiras, pessoas que não tiveram acesso à cultura, estudos, profissões, muitas vezes, toda profissão é nobre, mas profissões que dão um pouco mais de conforto financeiro, são 10 gerações no Brasil para a pessoa sair do ciclo. Ou seja, agora, melhorando as palavras, as pessoas que nascem em sistemas com mais escassez são 10 gerações para sair dali. O que nós precisamos fazer é dizer para essa estatística, que eu acredito nela, mas dizer que não precisa ser assim. Eu não posso esperar 10 gerações para fazer a minha parte. Você, as pessoas que estão nos assistindo, nós, Wallace, nós escolhemos que não fosse assim. Eu venho
de uma ala da família com a qual eu cresci, qual me criou, que veio assim, batalhou muito, grandes dificuldades. Então, assim, ó, 10 gerações, a gente precisa mudar essa história. É incrível isso, hein, Nelson? Então, mostra exatamente como nós, muitas vezes, estamos a serviço de reproduzir modelos, né? E isso está acontecendo a nível subconsciente, até mesmo inconsciente, né? Então, me parece que a constelação é uma ferramenta extremamente útil nesses casos, né? Porque aí a gente pode fazer o rastreamento, né? Uma vez eu atendi uma senhora por telefone, eu contava até isso numa entrevista que eu dei hoje de manhã, aqui na TV Universitária, na Rádio Universitária, que essa senhora estava com dificuldade, ela queria fazer meu curso online, eu estava fazendo uma live ali, né? E ela não conseguia pagar e ela estava angustiada, né? Porque a vida dela, ela vivia sempre com esses problemas financeiros. E eu resolvi fazer uma ligação naquela live, eu fiz um atendimento ao vivo, e eu pedi que as pessoas colocassem lá seus casos, né? E eu escolhi ela em função de estar trazendo essa questão financeira, que eu sei que é uma questão que atinge muitas pessoas, né? Para eu entender o que era que estava por trás disso. E ela me trouxe, primeiramente, e eu saí investigando, como é que foi a relação com teu pai, com teus pais, nessa questão com o dinheiro? Como é que teus pais viam o dinheiro? Então, ela trouxe a questão de que o pai tinha uma crença muito limitante em relação ao dinheiro, achava que dinheiro não era coisa de Deus, que era coisa do demônio, e era uma coisa que gerava problema e tal. Mas, enfim, e aí, nesse processo de investigar, nós chegamos a um dado que ela não lembrava, ela não estava consciente disso, eu fui trazendo, como eu comecei a investigar, ela terminou lembrando de um fato, que foi num determinado momento da vida dela que ela teve um emprego, ela conseguiu um bom emprego e que ela ganhava muito melhor do que o pai. E quando ela chegou em casa para revelar essa conquista, né, o pai ficou triste e disse que aquilo não pegava muito bem, né? Uma filha está tendo uma situação de prosperidade acima da dele, né? E o que aconteceu é que 3 meses depois ela perdeu o emprego, né? Arrumou um marido que tinha um perfil semelhante ao do pai e vivia. E hoje ela estava incomodada com isso, né? Ela estava incomodada com essa situação, não é? E aí você trazendo essa coisa das gerações, né? De 10 gerações, então me parece que tem a ver exatamente isso. As pessoas estão dentro dessa perspectiva que o Bert traz, né? Por amor, estão honrando aqueles que não deram certo, né? E de repente, mesmo quando elas se movimentam nesse sentido, vem o elástico que você fala, né, Nelson? Ou seja, vem esse movimento buscando, né? Trazendo a pessoa para voltar àquele padrão de escassez. Então, isso é muito significativo. Eu não conhecia essa estatística, mas isso é muito significativo. E aí nos leva exatamente a tendo esse conhecimento, ou seja, buscar identificar onde é que estão esses padrões, né? E perceber que a gente não precisa estar conectado com esses padrões de sofrimento, de escassez, né? Porque o dinheiro, você tem pessoas sem ter o básico para sobreviver. Quantas pessoas hoje vivem sem ter o básico para sobreviver, não é? E às vezes muito desses padrões são padrões que se repetem, né? Através de gerações, como essa pesquisa está trazendo aí. Você tem algum caso assim que você, dentro da tua experiência, pudesse trazer algum exemplo significativo para ilustrar essa situação? Eu me lembrei espontaneamente quando você perguntou. Ô, Nelson, vai falando aí que tem alguém tocando aqui, eu vou ter que abrir, que estão tocando insistentemente aqui na campanha. Vai lá, tá bom. Então Vai tá. falando aí. Vamos compartilhando aí, pessoal, querido. Vamos compartilhando. Coraçõezinhos, legal? Vamos compartilhando para a gente ir adiante com esse assunto maravilhoso. Olha só. Gente, o Wallace pergunta se tem algum caso. E o primeiro caso que me veio, num dos atendimentos que eu fiz, ele me marcou bastante, tem tantos parecidos com este. A pessoa é uma mulher muito inteligente, muito esforçada, capaz, hábil, dedicada à sua profissão, ao seu melhor jeito de trabalhar. E o que ocorre? Ela não conseguia estabilizar profissionalmente. De tempos em tempos ela perdia o emprego. Dinheiro era uma coisa que quando começava a melhorar no dinheiro acontecia algo e não ficava o dinheiro.
E a gente observou, e aqui então vem o detalhe que a gente estudando o modelo sistêmico das constelações, se revelam muitos dos padrões ocultos que estão operando. Ou seja, em que parte dela, a mente dela tomava decisões de se manter na escassez. Porque a pessoa que está fazendo isso, ela não enxerga como alguém que desenvolve uma doença. Ela não diz assim, hoje eu vou ter uma doença no fígado, daí amanhã eu quero também ter uma, sei lá, um couro cabeludo, para mudar um pouco. Não, ela vai se montando, né? Então é a mesma coisa que ocorre com um comportamento, por exemplo, profissional e dinheiro. Então ela não estabilizava profissionalmente. Ela era neta de escravos. Uma linhagem direta onde o bisavô foi escravo, o avô foi escravo quando ainda criança, já trabalhava na escravidão junto, mas eles depois ganharam a alforria. Ou seja, mesmo depois que já tinha sido libertado dos escravos, eles continuavam escravos. E esse sentimento de escassez, de eu não posso, porque quando a pessoa trabalha no regime de escravidão, ela é condicionada totalmente a pensar como a vida é desse jeito. Se eu enlouqueço se eu pensar diferente, eu apanho se eu pensar diferente, a minha mulher apanha se eu pensar diferente, meus filhos pegam no pesado, então eu prefiro, para poupar todo mundo, do calar, por mais que não esteja contente, calar. E esse sofrimento, e ao mesmo gerava nela um desconforto quando ela estava indo bem, que era incompatível com o modelo existente no sistema familiar. Ela estava criando um novo modelo e era necessário. Você que está ouvindo agora, presta atenção, você que está ouvindo agora, você tem o papel de melhorar as condições e continuar melhorando todos os dias ao ponto de ter a melhor história da sua vida. Dá um jeito na tua vida. É o que eu tenho dito no meu canal do YouTube no final, né? Dá um jeito na tua vida. Faça algo. Não deixa que seja assim. Mas você vai notar, como aconteceu com essa pessoa, ela também notou, e ficava claro ali, que ela também tinha crenças sobre dinheiro que não eram dela. Eram as crenças que chegaram até ela sobre como era o dinheiro. Muito pouco, escasso vai faltar. E nunca tem, porque escravo não tem dinheiro. Ele tem um pouquinho, mas ele fica sempre devendo para o patrão, por isso que é escravo. Então, esse sentimento de fazer falta. Quando começava a sobrar, ela criava comportamentos diferentes, porque agora ela não é escrava, mas criava comportamentos diferentes para ter o mesmo resultado. Então, é assim. Existem padrões que se repetem e que geram resultados parecidos. Tá caindo fichas para você aí? Tá caindo fichas? Vai escrevendo aí o que você nota que vai caindo aí, né? Voltei. Então, veja bem, eu tenho um caso, de um caso ligado à escravidão. Nós temos no Brasil muitas pessoas com sentimentos de não estarem autorizados ao sucesso porque os seus, ligados por um amor, o amor pelo sofrimento, um amor infantil, né? Mas tentando salvar por esta linha, a gente tem essa fantasia de que vai salvar alguém sofrendo junto. Sim. Mas não acontece isso. Então, existem muitos casos no Brasil dessa forma. Eu quero só voltar a brincar aqui com as palavras. Imagina no Brasil, a gente foi criado num ambiente de muita escassez, né? Foi provado que era assim. Não somente sistemas políticos, religiosos, tudo mais batendo em cima dessa tecla, né? Que era importante ser pobre. Agora imagina uma Suíça, uma Escócia, uma Bélgica. O que acontece? Eu acho que a pessoa demora 10 gerações para entrar na pobreza. Ou seja, ela não consegue entrar. Porque lá todo mundo sustenta a prosperidade. Então, nós aqui no Brasil precisamos falar muito de prosperidade, porque é um movimento que eu acho que é um movimento de alma brasileira, de a gente olhar para isso. Então, ela citei esse exemplo e me lembra um outro exemplo de uma pessoa que, como eu falei, ela estudou muito, se graduou, pós-graduou, nunca exerceu a profissão, ou seja, também nunca tinha dinheiro. Até que ela entendeu que o diploma não era dela, era do pai. Aí, quando ela libertou isso, ela passou a trabalhar no que ela gostava. Que, por sinal, poderia parecer estranho, fazer fotografia, né? Mas é onde ela ficou bem. Sim. Ô, Nelson, teve uma reflexão que eu fiz hoje também nessa entrevista que eu dei hoje, que foi em função
da entrevista que eu fiz com um alemão do Constelar. Nós estamos nessa semana fazendo a reapresentação do Constelar, que foi o primeiro Congresso Internacional de Constelações Familiares, que eu fiz em parceria com o Bert Hellinger, Sofia Hellinger, um pouco antes do Bert falecer o ano passado. Ele, na verdade, ele faleceu no último dia do Congresso. Foi uma coincidência incrível, assim, né? Exatamente. Eu vou estar falando que as pessoas podem estar acompanhando essa semana. Até sábado a gente está passando todas as entrevistas gratuitamente. As pessoas podem acessar. É um conteúdo assim extraordinário, assim, que nós abordamos os temas mais variados. Inclusive, um dos temas foi essa questão da relação com o dinheiro, né? Com o alemão, eu esqueci o nome dele, depois recordando eu coloco aqui. E nessa entrevista que eu fiz com ele, né? Eu trouxe exatamente essa questão. Eu andei pesquisando, né, os países mais prósperos do mundo, né? O primeiro deles é a Noruega, né? Ou seja, o maior IDH do mundo. São países que têm mais influência protestante do que católica, né? Eu achei isso muito interessante, né? Os 15 primeiros países. Então, os países que tiveram muita influência católica, ou seja, na sua colonização, são países menos prósperos e a população também tem mais crenças limitantes, mais dificuldade de lidar com o dinheiro. Então, achei isso muito curioso e eu perguntei para ele, né? O que é que ele achava disso. Ele disse que não conhecia essa pesquisa. No entanto, ele como alemão, né? Ele foi educado. O pai dele, né? Os pais diziam para ele que quando ele crescesse, se ele se transformasse numa pessoa de sucesso financeiro, fosse uma pessoa rica, quando ele chegasse no céu, Deus ia ficar muito feliz com isso. Aí eu disse, caramba, né? Eu digo, nossa, isso tem um significado. Você imagina uma criança que está sendo educada no sentido de lidar com dinheiro, que vai gerar a felicidade do Criador. Quando ele chega lá, ele vai dizer, olha, eu reconheço o seu valor, né? Você prosperou, né? Você conseguiu evoluir financeiramente. Então, ou seja, isso é um álibi para você ser rico, né? Lidar com dinheiro de uma forma saudável, né? Enquanto nós, né, dentro da formação cristã, é muita punição, é muito dinheiro, é sujo, não é coisa de Deus, é coisa do diabo. O dinheiro atrai falsos amigos, o dinheiro é isso e aquilo, né? Então, nós criamos uma série de valores morais para o dinheiro, esquecendo que os valores são humanos, né? Então, os seres humanos é que precisam, ou seja, ter uma consciência da relação com o dinheiro, ou seja, o papel, né, que o dinheiro está, que é uma moeda de troca, né? E que uma pessoa que seja milionária e que seja uma pessoa imbuída de fazer o bem, esse dinheiro pode gerar muitos benefícios, não só para ela, mas para a humanidade como um todo, né? Então, a gente vive num país com 13 milhões de desempregados. Então, se você tem uma pessoa que usa o dinheiro para gerar empregos, né? Quantas famílias quando você é um empreendedor consciente, né? Quantas famílias você beneficia gerando empregos, né? Que é exatamente o que a gente precisa, né? Geração de emprego gera renda, gera essa movimentação da prosperidade, né? Então, Nelson, isso me chamou muito a atenção, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, dessa questão da influência da religião, né? E lembrar para as pessoas que o Constelar está no ar, vocês podem acessar, né? Depois o Nelson pode passar, até compartilhar o link para as pessoas que podem assistir. E aquelas pessoas que quiserem adquirir esse material, Nelson, nós fizemos a transcrição de todas as entrevistas. Foram 21 entrevistas que eu fiz. Além disso, eu fiz mais 11 entrevistas com os consteladores da Hellinger aqui do Brasil. Isso tudo está disponível também como material extra e com áudio. Então, as pessoas vão ter a transcrição e o áudio. Então, é uma biblioteca, assim, para quem é constelador ou para quem está em busca de autoconhecimento. Você vai ter aulas voltadas para questões como doenças crônicas, doenças autoimunes, autismo, abuso, adoção, inventário, né? Então, herança, né? Relacionamentos conjugais, relacionamentos afetivos, relacionamentos, até mesmo homoafetividade, a gente tratou essas questões também. Enfim, são muitas informações, né? As doenças psiquiátricas, adoção, né? Então, é um conhecimento muito amplo, né? Que eu recomendo às pessoas que estão em busca de saber os emaranhamentos, né, que vivem. Entrevistei um grande executivo alemão sobre essa relação
das empresas, ou seja, as empresas que prosperam, né? A gente tem no Brasil, né, durante os 5 primeiros anos, nós temos aí em torno de 90% das empresas que falem, entram em falência. Então, a gente fez uma análise sistêmica também, o que é que está por trás da falência de tantas empresas, entendeu? Então, são conteúdos memoráveis. Então, eu gostaria que você trouxesse um pouco dessa questão aí da influência religiosa, né? E cultural também nesse processo que leva as pessoas, muitas vezes, a não conseguirem prosperar financeiramente, né? Perfeito, perfeito. Eu já respondo, já comento sobre essa influência religiosa. Agora, antes, só para... Eu estava te ouvindo e percebendo que há uns 2 anos atrás, eu me perguntava como colaborar para que a escola do Bert, da Sofia, como colaborar com a escola Hellinger, para que ela se expandisse mais pelo Brasil, o que eu poderia fazer. E você teve uma ideia fantástica. Eu te parabenizo aqui agora, porque eu não poderia fazer isso offline, mas realmente eu me dei conta, nossa, olha que ideia fantástica. Eu tive a pergunta, mas não entendi como fazer. E o que eu estou fazendo hoje? De alguma maneira aqui contigo também, incentivando, colaborando para que essa obra que foi criada aí através da tua iniciativa com os profs da Hellinger, para que isso vá adiante. Com certeza. Depois vamos colocar o link aí depois o Francisco consegue o link ali e colocar aqui abaixo do Instagram. Não o Facebook, o Instagram, hoje aqui, aliás, a gente, uma máquina não quis aceitar, a outra foi formatada, parece que ela não está muito legal para isso, mas tudo bem, nós estamos aqui ao ar, depois a gente replica para lá. Então, vamos então, antes de falar sobre esses modelos religiosos, vamos lembrar um detalhe. Crenças existem independentemente de qualquer religião, mas como é que se formam crenças? Vamos simplificar aqui para entrar nesse assunto. Quando se começa a repetir para uma criança algo que ela escuta uma vez, não entende, escuta outra vez, parece ser uma verdade, escuta a terceira vez, parece ser uma verdade, daqui a pouco é uma ordem também chega e ela entende que o mundo é daquele jeito, que pessoas da confiança dela, que são os que estão criando ela, e pessoas de autoridade, muitas vezes com uma roupa especial, diferente da que a família usa, estão dizendo coisas importantes sobre uma coisa muito grande que é Deus e que é importante temer porque o carinha é bravo e etc. Então, o que acontece aqui? Em primeiro lugar, qualquer escritura sagrada vai trazer abundância, amorosidade, gentileza e respeito. Agora, quem está lá fazendo o discurso vai fazer o discurso de acordo com o seu coração, de acordo com suas crenças, de acordo com seus modelos. Os modelos de escassez foram sendo replicados e se tornando ordem, se tornando leis. Eu vou dar um exemplo meu também. Quando eu já era pobre, de dinheiro, escasso, aí eu descobri que para eu ser de Deus, as minhas queridas professoras incríveis diziam que Jesus, que Deus gostava dos pobres. Aí eu estava bem. Nossa, vou valorizar, estou bem cotado. Se morrer hoje, vou ganhar isso. Né? E aí a gente começa a fazer de tudo para manter a pobreza, para manter a lealdade a Deus. Para manter a lealdade. Fazer Deus feliz, né? Lá, os alemães... Fazer Deus feliz. Deve ficar pensando assim, não foi bem isso que eu quis, mas tudo bem. Então, essa dinâmica de inserir esse pensamento, eu acho que em alguns momentos serviu para manipulação. Em outros momentos serviu para justificar fracassos. Em outros momentos serviu para, acho que as trevas. Seja como for, o que acontece? Se for uma religião, se for um partido político, ou se for a avó que criou o neto dizendo aquela verdade, ela vai se propagar para a nossa vida, nós vamos obedecer esse modelo. Agora imagine numa religião que hierarquicamente ela se coloca acima da família. Então, a religião dita mais que o pai e a mãe. Não estou falando Deus, a energia de Jesus e tudo isso, porque isso está realmente para mim, é algo que é a vida. Agora eu estou falando de modelos mentais de seres humanos. E esses modelos, eles desequilibram a alma, porque nós passamos a olhar numa direção que é uma ilusão. Então, se formos olhar por um lado até bíblico, ao dizer que então, quando foi lá mordida a maçã, né, e que se passou a cair por causa do conhecimento, esse conhecimento sobre escassez
mata o ser humano, destrói a vida Uhum. a serviço do quê? Não é de Deus. Agora, minha Uhum. concepção, eu estava no Egito agora em março, e eu estava na igreja copta, aquela igreja da ortodoxa, onde quando Maria e José fugiram para o Egito, eles se esconderam ali numa caverna, eles construíram uma igreja em cima. Eu fiquei uns 30 minutos, eu tive uma experiência com Jesus absolutamente transcendental. Aquele ser ali não tem nada de escassez. A Uhum. questão, Wallace, é cada um que está escutando agora a gente aqui, precisa então começar a convencer a si mesmo. Dizer tantas vezes que dá para acreditar na abundância, ao ponto de que acredita tanto que não tem mais dúvida. E eu só preciso concluir essa etapa sobre religião com o seguinte: um modelo religioso para funcionar bem, ele precisa ter culpa e medo. Sim, Né? culpa e Exceto medo. alguns que É. são alas que estão surgindo, muitas alas de muitas religiões, que eu estou encantado com as pessoas incríveis, com uma cabeça super aberta que estão surgindo. Mas estou falando daquele modelo de sufocar, tomar alma. A Sophie Henninger disse isso no Congresso. Toma cuidado para a religião não pegar tua alma, não Aham. tomar a alma tua para ela. Ou Sim. seja, nossa, é verdade. A religião não pode fazer isso. Se quiser fazer isso com Deus, faz cada um do seu jeito. Mas a religião não. E o modelo religioso, quando nós estamos modificando uma culpa, ainda mais que a gente cresceu, com o pai e a mãe dizendo aquilo para gente, ou no Uhum. meu caso, fui criado pela minha avó, nós sentimos culpa em modificar isso. E Uhum. aí, quando se sente culpa, o que a criança faz? Para de fazer arte. Estou fazendo arte, estou aprontando. E aí para e abandona o modelo de mudança. Então, se Uhum. você está nos ouvindo, sente culpa em relação ao crescimento, porque os outros não puderam, tu está desobedecendo. Mas Uhum. quando você fizer isso bem feito, você está livre e ainda pode fazer o que o Wallace disse, ajudar mais pessoas, inclusive a própria família, porque você tem para dar. Daí do dar e receber, como é que eu vou dar algo que eu não tenho? Mas aí você já tem para dar. Vale a pena o esforço. Muito, Quero muito, crer. muito bom, Nelson. E aí a gente, isso que você falou, essa coisa da pessoa entrar nessa vibração, né? Porque o que acontece é que nós precisamos, para aquilo que a gente quer manifestar, a gente precisa ter um mínimo de vivência interior, ou seja, a gente precisa sentir isso, né? E a grande questão é quando você tem uma crença limitante em relação ao dinheiro, né? Então, qualquer tipo de crença, ela vai levar você a um desconforto, ou seja, o dinheiro na sua mão, ele vai gerar um conflito, né? Ele gera um conflito, né? Às vezes a pessoa não tem clareza do que é que está acontecendo, mas gera um desconforto, ou seja, aquilo ali Deus fica feliz se eu for pobre, se eu sou um coitado, entendeu? Então a gente tem muito essa cultura, né? E isso leva a muito sofrimento. Eu tenho observado, Nelson, nas minhas viagens pelo Brasil e fora do Brasil, convivendo com comunidades de brasileiros em outros países, na Europa, Estados Unidos, né? Muito sofrimento através da religião, né? Então eu costumo dizer que e é exatamente o sofrimento em cima disso, né? Esse controle, é o medo e a culpa, né? O medo e a culpa e uma compreensão limitada, né, das escrituras, né, a interpretação literal dos textos bíblicos, né, que leva a religião, que deveria ser uma fonte de libertação na sua essência. Religião quer dizer religar, é você se conectar com essa abundância, né, com a criação, que é uma criação abundante, fértil, que tal, ou seja, é diversa, né? As pessoas terminam se conectando, né? Ou seja, se desconectando, eu costumo chamar de desligarem, né? Você já vê de um religar é um desligarem, porque aquilo que leva você, por uma compreensão religiosa, ao sofrimento, ao preconceito, à violência, ao ódio, e você faz isso em nome de Deus, está havendo uma confusão aí, né? Porque, na É, essência, você não encontra em nenhuma tradição espiritual essa defesa do ódio, do preconceito, do julgamento. Pelo contrário, os mestres sempre falaram exatamente o contrário, né? Então, eu vejo muito sofrimento nesse aspecto, né? Então, eu venho refletindo, trazendo a reflexão de uma nova espiritualidade, dizendo para as pessoas que, nesse contexto que a gente está falando, da escassez, da abundância, né? E da religiosidade, ou seja, a religião é uma coisa que precisa nos transformar numa pessoa melhor. Se a religião está transformando você numa pessoa mais medrosa, mais, digamos assim, mais escassa, mais infeliz, mais doente, então tem alguma coisa errada aí. Isso não é, isso na verdade é outra coisa.
né? É outra coisa, né? É sistema de crença, né? Então, às vezes, o sistema de crença se sobrepõe sobre o conhecimento religioso na sua essência. Então, é muito comum você ver pessoas religiosas, mas o sistema de crença dela é totalmente contraditório e ela não percebe a contradição que vive, que leva a esse sofrimento, né? Então, eu venho dizendo para as pessoas, olha, o mais importante não é a sua religião, é a sua ação no mundo, né? Porque você vai encontrar pessoas, às vezes, até ateias, que são, na sua prática, as pessoas religiosas, ou seja, estão praticando bem, né? Ou seja, estão sendo justas, honestas, dignas nas suas relações, entendeu? Consigo próprios, são pessoas prósperas, entendeu? E, ou seja, não é só ter uma religião. Também não tem nada de errado se você tem uma religião. Agora a questão é, essa religião está ajudando você a ser uma pessoa melhor? Você se transforma numa pessoa melhor, você evolui, você prospera, né, nessa perspectiva de evolução, mas se isso está acontecendo ao contrário, tem alguma coisa errada aí com sua crença religiosa, e muitas vezes isso impacta profundamente a questão da prosperidade financeira, né, Nelson? Eu gostaria que você também trouxesse um aspecto que o Bert traz, né, a Sofia traz, essa questão da relação do sucesso com os pais, né? A mãe, sucesso na vida, o pai, essa relação com o sucesso também profissional, financeiro, né? Porque o que acontece é que muitas vezes você vai encontrar pessoas que estão muito emaranhadas nessas relações, de não aceitar os pais, de quererem mudar os pais, né? E também uma coisa que é muito fácil da gente observar, eu percebi isso dentro da minha própria família, né? Quanto mais nós estamos negando aos pais, mais tendemos a reproduzi-los, né? Às vezes tem pessoas que estão reproduzindo mais fortemente aquilo que ele está negando, né? Então isso também não é um bom caminho. Então eu gostaria que você trouxesse aí essa abordagem, né? No Constelar tem algumas entrevistas específicas sobre essa questão da relação com os pais e de pais excluídos também, que leva também a alguns outros problemas, né? De fato. Vamos começar lembrando que por mais que muitas vezes existem crianças que crescem com pais muito difíceis, alguns talvez olhando do ponto de vista da justiça dos homens, talvez não fossem pessoas que adequadamente poderiam ter filhos, porque criam verdadeiros traumas e adultos muito mal resolvidos. Isso também existe. Então, só que quando os filhos condenam os pais, julgam os pais, condenam, sentenciam, dão a pena, aplicam a pena, alguns perdem o destino. Eu vi muitas pessoas que precisam lutar muito para conseguir só um pouquinho de paz, porque brigam demais dentro de si todos os dias com o homem da sua vida, que é seu pai, ou a mulher da sua vida, que é sua mãe, né, que é o primeiro homem, a primeira mulher. E isso causa um desequilíbrio muito grande. A natureza não deixa isso acontecer. A gente não, só o único que a gente vê fazendo isso é o ser humano. Porque, por exemplo, um cachorrinho, se ele vai lá e dá uma de gostosão lá com a mãe dele, toma um pau, sai rolando, eu já vi isso acontecendo, já deve ter visto. Ele volta, orelhinha baixa, ele não volta traumatizado. Ele volta entendendo o que é a hierarquia, o que é o lugar de cada um. Não estou dizendo que tem que surrar ser humano, mas só estou dando um exemplo que as crianças, quando se opõem aos pais, alguns pais acham bonitinho, porque às vezes até é engraçadinho mesmo o que a criança está fazendo. O problema é quando os pais permitem que os filhos mandem na casa. Essas crianças não terão futuro. Tem um supermercado aqui que eu vou, está sempre trocando os colaboradores. Até um dia eu olhei, eu estava conversando com um rapaz, eu disse, perdido numa mercadoria, ele não está mais aqui, ele disse que ia buscar. Não, é que o chefe ali deu uma reprimenda dele e foi embora. Eles não aguentam alguém dizer como é que tem que fazer. É uma arrogância muito grande. E de alguma maneira nós seres humanos temos uma predisposição para arrogância como uma forma de defesa, para a gente se sentir um pouco melhor. Mas essa arrogância, quando ela é feita de um jeito descomedido, ela desequilibra o emocional. Eu não conheço ninguém que odeie pai e mãe ou que tenha críticas severas, desleais, desrespeitosas para seu pai e para sua mãe, que estejam emocionalmente equilibradas e bem. Olha,
Se tiver, em alguma área ela não está bem, porque vai aparecer essa energia. A ideia que me vem aqui é sobre sistema, quando você fala, né, que quanto mais a gente exclui alguém, mais parecido nos tornamos com aquela parte. Porque no fundo, qual é a parte que nós estamos excluindo? A gente não está excluindo o pai, a mãe. A gente está excluindo uma parte que temos dificuldade de lidar. Só que é uma criança, né? O que a criança faz? Quando a comida não está boa, é o prato todo que é jogado fora. Uhum. A criança está brincando, não gostou, ela chuta todos os brinquedos. Uhum. Né? E aí a criança está com 30 anos de idade, foi contrariada, ela é mimada, se ela for mimada, aquela parte mimada dela, ela espalha isso, o amor ela tira todo e deixa só o pai ou a mãe sem o amor. Ou seja, não brinco mais. E se você não me amar do jeito que eu quero, eu vou embora e não gosto mais de você. Então, quem sai perdendo são os filhos. Porque os pais docilmente ficam aguardando, do tipo, um dia volta. Um dia vai voltar aqui. Tem casos que são diferentes, mas vamos lá, eu estou falando da maioria. Então vamos lá. Nós excluímos e precisamos aprender, então, ao tomar um cuidado. Podemos divergir, mas não precisamos excluir. Precisamos dar um lugar, precisamos ter um coração aberto para cada parte que não suportamos, não toleramos do nosso pai e da nossa mãe. Porque isso desequilibra na profissão de que maneira? A pessoa não sabe lidar com a força do pai. Tenha certeza que ela vai achar um chefe que vai fazer isso com ela. Às vezes o chefe nem pensou em fazer isso. Sistemicamente, há uma comunicação entre os campos e ele muda o comportamento com aquela pessoa. Ela vai embora. Deu problema no dinheiro. Ou seja, ela não sabe, não percebe que ela está com um problema para resolver com o pai dela e não com os homens que são chefes dela. E pode ser um homem e uma mulher como liderado. Então, esse é um exemplo de que sim, os pais são modelos de sucesso para nós. E aqui vem um detalhe, né, Wallace? Do tipo, pô, mas o meu pai perdeu tudo. A minha mãe é submissa, dizem muitas pessoas. Não estou falando dos meus pais dessa forma, estou falando do que se escuta. E aí? E aí vou aprender o quê com eles? Não estamos falando desse tipo de força de personalidade, estamos falando da alma, estamos falando de algo maior. Estamos falando da vida, estamos falando de uma sabedoria que está num outro nível, que é por ali que se captura a verdade, por ali que se liberta. Porque se alguém quiser se libertar pelas falhas do pai e da mãe, está lascado. Porque se alguém quiser se libertar de mim pelas minhas falhas, vai ficar escravo meu a vida toda. Então, muitas vezes, os filhos têm dinâmicas equivocadas sobre como se libertar dos pais. A minha mãe, depois que eu aprendi constelações, Wallace, eu comecei a dar cada vez mais espaço para ela ser minha mãe. Ela dá opinião sobre o meu cabelo. Ela compra o creme para eu passar ao redor dos olhos. Ela, ela, ela se implica com a minha barriga. Ela fala as coisas, mas ela é minha mãe. Então Uhum. eu deixo ela falar. Continuo com a barriga. Mas eu quero dizer que ela é mãe, ela pode falar, não quer dizer que eu vou fazer. Mas a mãe precisa ser mãe, o pai precisa ser pai. Quando eu excluo essa parte, e para completar, a imagem que me vem, que aconteceu hoje no meu cesto de frutas lá. As frutinhas todas eram redondas. Eram ameixas, eram laranjas, eram limões. E aí, eu fui tirar uma. Quando eu tirei aquela, como a cesta é côncava, né? Quando eu puxei aquela, várias se mexeram. Ou seja, muitas vezes nós queremos, dentro de nós, tirar algo que nós não queremos. Mas quando a gente faz isso, mexe em várias partes nossas. Por isso o Bertrand Hellinger trouxe essa sabedoria de que tudo tem um lugar, tudo tem um direito de pertencer. Do jeito que é. E aí a gente fica emocionalmente maduro. Começamos a falar da inteligência emocional, que poderá ser usada no trabalho, no casamento, na separação do casamento, no cuidado com o cachorro, e também quando se viaja está numa fila de um aeroporto, de um ônibus, de um trem. Ou seja, a emoção, como lidamos com as nossas raízes, elas serão as emoções que vão aparecer a vida inteira em vários lugares. Então nós podemos escolher. Queremos melhorar?
Vamos para as raízes. Pai e mãe, com certeza. Não é o suficiente, mas é as chaves que giram o motor. Hum. Muito bom, Nelson. Achei perfeita essa analogia que você fez aí do cesto de frutas, né? Mexeu numa frutinha, né? O sistema todo se movimenta, né? Uma coisa também que traz uma reflexão é que nós herdamos geneticamente, né? Nós somos metade pai e metade mãe, né? Do ponto de vista genético, os cromossomos, os pares, 23 pares, a metade, nós trazemos a informação do pai e trazemos a informação da mãe, tá? Então, o que é que acontece? Quando nós estamos num processo de negação, de exclusão do pai ou da mãe, nós, de certa forma, estamos em conflito com nós mesmos, né? E daí essa dificuldade, porque você está negando algo que não pode, faz parte de você, né? Ou seja, faz parte da nossa essência. A negação termina muitas vezes sendo um recrudescimento. Uma coisa que é muito interessante também nessa perspectiva é a pessoa que está nesse processo de negação do pai ou da mãe, ela termina encontrando relacionamentos que reforçam aquele padrão que ela está negando, e aí encontra, às vezes, até pessoas, né? Até pessoas com padrões mais fortes do que aquela que ela está negando, né? É muito interessante isso, essa percepção sistêmica do Bert é muito rica, né? Porque traz exatamente essa, ou seja, o universo ele não, o jogo não é da exclusão, né? Não é excluir, né? E aí dentro dessa perspectiva também tem uma coisa é excluir, né? E a outra coisa também é honrar, né? É honrar por amor, né? É o chamado amor cego, né? O Beto chama de amor cego, quer dizer, é a pessoa que está honrando aquilo também que não deu certo, aquilo também que não prosperou, né? E dentro dessa perspectiva que a gente está trazendo, me parece que são exatamente esses dois aspectos que se complementam, né? Um, você tá cuidando para não excluir, outro, você está tendo cuidado para você não se identificar com aquilo que você não quer, né? Quando a gente inclui demais a pobreza, estamos excluindo a riqueza, Estão, né? exatamente. Só que não é fácil ser malabarismo aí todo, né? Então, qual é a ideia? É deixar no passado o que é do passado. E a gente fazer a Uhum. nossa história. Agora, uma outra coisa, já que a gente está falando disso, que daí pega na lei da hierarquia, né? Alguns filhos se sentem muito melhores do que os pais. Muito melhores por quê? Porque eu estudei, porque o meu pai está errado, eu estou sempre certo. Qualquer ser humano vai olhar para qualquer um, vai sempre ter certeza absoluta que está mais certo que os outros. Uhum. É um mecanismo natural, porque senão a gente não tem identidade, né? Aí depois a gente flexibiliza, né? Uhum. Hoje eu fui olhar um ventilador para uma doação. E que curiosamente foi uma história muito linda, mas enfim. Aí eu queria que ligasse o ventilador, o único que tinha na loja era o que estava na parede. Aí o gerente chegou e perguntou por que eu queria que ligasse o ventilador. Eu disse para ver funcionando. Eu achei estranho ele fazer essa pergunta, porque tipo, não liga, tipo, tá quieto aqui, tá bom, né? Uhum. Vamos mexer nisso. Aonde que eu quero chegar? A gente tem a sensação, muitas vezes, de que mexer em algo vai doer. Uhum. Então eu não mexo. Agora, o corajoso é que cria sucesso. Precisa ter muita coragem para ter sucesso. Uhum. Porque nós vamos enfrentar dores, resistências, oposições. Por isso, Bert Hellinger dizia que o sucesso é um caminho solitário. E ele tem muitos momentos que vai ser totalmente solitário. Nós agora estamos gerando sucesso juntos aqui na parceria. Agora tem Uhum. momentos que você toma as suas decisões, eu tomo as minhas, nem Sim. ficamos sabendo o que cada um toma de decisão. Então, Uhum. precisamos dar um lugar para a dor. Só que aqui tem um tropeço que eu acho que as religiões tentaram falar. E muitos, eles observaram que precisava dar um lugar para a dor. Mas fizeram o quê? Valorizaram demais a dor e o sofrimento. Parece que a Uhum. ideia do cosmos, a ideia dessa estrutura é ter um lugar para a dor e foque no amor. Uhum. E aí sim andam as coisas. E você falou sobre exclusão, um pântano. Aliás, vamos pensar um biossistema, um sistema, um rio e todo o seu sistema biológico ao redor. O sistema ecológico próprio.
Nenhum deles, um exclui o outro. O rio não exclui a árvore que caiu nele, não sente como um estorvo. A árvore faz algo ali, tem micro-organismos. Ele não se estorva porque cai sementes e folhas e frutos ali. É por isso que ele é rio, porque ele é vivo. Porque tem o peixe, todos interagem. Vai um adubinho para a árvore toma água ali. Todos são úteis. O que o ser humano faz? Olha para o sistema familiar e acha que só alguns são úteis. E algumas partes de muitos não são nada úteis. E às vezes não são. Às vezes o pai bebe, a mãe é depressiva, é possessiva, é medrosa e passa o medo para os filhos. Ok, foi onde nasceu. E agora? Agora vamos pegar esse limão e vamos fazer uma mousse maravilhosa, porque limonada está todo mundo fazendo. Uhum. Vamos aproveitar para superar. Eu não vou agora explorar aqui minha história familiar, mas eu entendo que não é fácil. Mas eu posso dizer que é bem mais difícil se parar de buscar. E as constelações me transformaram muito, 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 muito. Mesmo, me transforma até hoje, eu uso muito. Eu tenho várias turmas na área de formação, eu adoro. Super apoio o teu trabalho, Wallace. Vamos conversar mais sobre isso, Sim, com certeza. divulgar mais esse congresso. Tem um maior interesse, que cada vez mais é uma missão minha, tem a ver com o meu propósito, divulgar muito. Eu fui no último aniversário do Bert Hellinger aberto no México. Eu saí do Brasil sabendo que seria o último aniversário que estavam anunciando, e pela idade dele, que vivesse mais 30 anos, 20 anos, mas ele não estava mais aberto para fazer aniversários assim. E eu fui até lá para a gente comemorar juntos, todo mundo dançar juntos, e ele com aquele sorriso permanente, assistindo tudo aquilo. Então, marcou muito minha vida estar ao lado dele, sentado, sendo constelado, ao lado de Sofia, sendo constelado por eles. E percebi a diferença na minha vida e quis multiplicar a diferença na vida das pessoas. E acho muito bom isso que você está fazendo, de levar adiante um porte desse tamanho agora, né, com esse novo congresso que vem. Vou convidar minha galera que me segue para assistir, para conhecer, para confraternizar. Eu também vou sorver desse conhecimento, que nunca para, né? Maravilha, Nelson. As constelações também fizeram muita diferença na minha vida e fazem, né? Esse congresso para mim foi no meu primeiro livro, Princípios Quânticos do Cotidiano, um dos capítulos, em 2008, é a fundamentação científica das constelações familiares. Então, assim, eu tenho uma identidade muito grande com esse trabalho. Eu comecei a fazer a formação internacional com o discípulo do Bert e ele me pediu para fundamentar quanticamente, ele sabendo que eu trabalhava com a física quântica, né? Então, em 2008, eu escrevi um artigo que se transformou num capítulo do meu livro, Princípios Quânticos no Cotidiano, né? E aí eu tive esse chamado no sentido de dizer, olha, esse conhecimento, ele me ajudou muito, né? E me ajuda, né? Impulsionou minha vida, trouxe clareza, né? Então, a ideia de organizar o Constelar foi exatamente isso, né? Foi exatamente isso, de levar para que mais pessoas acessassem, né? E a gente teve, Nelson, a primeira exibição o ano passado, em setembro do ano passado, coincidiu inclusive com a morte do Bert, foi uma grande coincidência. Nós atingimos 49 países, mais de 200 mil visualizações. Então, assim, foi algo... Olha só, Wallace, Oi. o Instagram aqui está falando que vai terminar em 20 segundos, que estranho isso. Tá, então a gente termina, a gente faz o fechamento, que é 1 hora. Instagram, em 1 hora ele corta. Aí você me chama...